Olá pessoal, dando continuidade à nossa parte de retas, né, de equações da reta, vamos aqui para dois exemplos. Eu vou começar com o segundo, porque eu já deixei um esqueminha aqui pronto para explicar, porque para resolver essa segunda questão, esse segundo exemplo, a gente precisa ter um conhecimento, uma informação que ficou faltando no vídeo anterior, que é a ideia de equação reduzida no R3. Eu falo de equação reduzida no R2, mas como é a equação reduzida no R3? Então a ideia basicamente aqui é o seguinte, ó. Antes de mais nada, perceba que a pergunta da questão é: encontre um vetor diretor da reta R. E a reta R ela é dada por essas duas equações aqui. Observe que isso aqui não é uma equação paramétrica, porque não tem parâmetro e nem está faltando aqui a variável x. Perceba que a variável y está em função da variável x e a variável z também está em função da variável x. E aí, quando a gente tem duas variáveis em função de uma mesma terceira variável, a gente está no contexto em que a gente está numa equação reduzida do R3. Lá no R2 seria simplesmente y igual a 2x menos 8, mas aqui como tem a terceira incógnita, né, a terceira dimensão, o terceiro eixo, a gente teria uma outra equação para o z. Nesse caso aqui seria z igual a menos 3x mais 3. E aí como é que a gente faz dessa equação reduzida chegar em determinar um vetor diretor da reta R? Então, primeiramente, vamos entender como é que surge a equação reduzida, né? Então, eu tenho aqui uma equação simétrica, tá certo? Essa equação simétrica aqui de uma determinada reta, né? Uma determinada reta que tem vetor diretor 1, 2 e menos 3, e um ponto conhecido que seria 2, menos 4, né? Ó, lembre lá da fórmula, o ponto que eu conheço aqui, ó, se isso aqui é uma equação é, simétrica da reta, o ponto que eu conheço dessa reta seria 2 menos 4 e menos 3. Seria o ponto que eu conheço. Então, o que acontece? Se eu quero determinar a equação reduzida, eu escolho uma variável, pode ser x, y, z, aonde eu vou fazer com que todas as outras fiquem em função dela. Então, no caso aqui, eu escolho x. Eu quero que todas as outras variáveis fiquem em função de x. Aí, o que é que eu faço? Eu resolvo as equações. Como eu tenho que todo mundo aqui é igual a todo mundo, então eu pego x menos 2 sobre 1 igual a y mais 4 sobre 2, que dá essa equação aqui. Ó. Eu pego a expressão do x igual com a expressão do y, depois pego a expressão do x igualo com a expressão de z, e aí resolvo e isolo o y, isolo o z, e aí eu fico, né, resolvo isso aqui para você fazer o teste, e aí eu fico com essas equações aqui, e essas equações são as equações reduzidas, que são justamente essas duas equações que aqui estão. Tá certo? Então, um vetor diretor dessa equação seria 1, 2 e menos 3. Mas a pergunta é, se eu tenho uma equação reduzida, como é que eu chego lá no vetor diretor? Bem, é só uma estratégia é fazer o caminho inverso. Né? Então, qual é o caminho inverso? É descobrir qual é o formato desse x, é construir uma equação simétrica. E aí, para construir uma equação simétrica, a gente vai fazer um procedimento parecido com o que a gente faz quando tem um parâmetro. Então, veja só, quando tem um parâmetro, a gente não isola o parâmetro. Aqui, como está todo mundo em função do x, eu vou isolar o x. Então, a primeira equação, se eu isolar o x, ó, ela vai ficar assim. Verifique se isso não é verdade. Ó, a primeira equação vai ficar x igual a y mais 8 sobre 2. Já a segunda equação vai ficar o quê? E aí, quando eu isolo, eu já posso montar uma equação simétrica, né? Porque se esse camarada é igual a x e esse camarada aqui também é igual a x, eu posso montar isso aqui da seguinte forma. E observe que isso aqui é o formato de uma equação simétrica. O que eu fiz aqui? Eu apenas disse que montei as igualdades. X é igual a isso é igual a x, e x é igual a z menos 3 sobre menos 3, eu botei todo mundo como sendo igual. Isso aqui é justamente a ideia da equação simétrica, e como a equação é simétrica, né? E isso aqui está no formato de uma equação simétrica, inclusive esse x, eu posso imaginar ele como sendo x menos 0 sobre 1, dado mesmo. E aí, nesse contexto, eu teria aqui um ponto que eu conheço da reta, né? Digamos, o ponto A, que é o ponto, eu estou sempre representando por A o ponto que eu conheço, o ponto que eu conheço da reta, nesse contexto, seria o ponto 0,
menos 8 e 3. 0, tá certo? Menos 8 e mais 3. E o vetor diretor dessa reta seria o vetor de coordenadas 1, 2 e menos 3. Eu botei um igual aqui no ponto, mas não existe igual quando se trata de ponto, pessoal. Então aqui é simplesmente A. Então aqui está, isso aqui é o vetor diretor, vetor 1, 2 e menos 3. Professor, só para fazer vocês pensarem um pouco mais, a gente viu aqui ó, que um vetor diretor, essas equações são as mesmas, estão apenas representadas de outro modo, e aqui a gente já fica evidente que não existe apenas uma forma de escrever a equação simétrica, e está aqui um jeito de escrever, e já está aqui outro jeito de escrever essa mesma equação simétrica, certo? Mas elas representam a mesma equação. Como é que eu sei que, lógico que a gente não teria essa segunda parte aqui, mas só para vocês perceberem que essas equações representam a mesma equação, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, que faz parte dessa primeira equação, ele também faz parte dessa segunda equação aqui. Então, se eu trocar o x por 0, o y por menos 8 e o z por 3, a gente vai chegar numa igualdade. Ó. Se o x for 0, aqui vai ficar menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Se o y for menos 8, aqui vai ficar menos 8 mais 4, que dá menos 4, e dividido por 2 dá menos 2. Se o z for 3, isso aqui vai ficar 3 mais 3, 6, e 6 dividido por menos 3 também dá menos 2. Então esse ponto pertence à reta que tem essa equação aqui. Né? E esse vetor, ele também é um vetor diretor dessa reta. Professor, como é que eu sei que esse vetor é diretor dessa reta? Verifique se esse vetor ele é paralelo a esse vetor aqui, ó, a 1, 2 e menos 3. E não precisa de muito para... Aliás, é o mesmo vetor, não é verdade? Agora que eu aqui. É o mesmo vetor, 1, 2 e menos 3. Então, como é o mesmo vetor e eu tenho um ponto já em comum entre essas duas retas, então, com certeza, as duas equações representam a mesma reta, certo? Essa é a ideia. Um outro jeito de chegar na mesma conclusão é eu quero montar um vetor diretor. Para eu montar um vetor diretor, basta eu pegar 2 pontos dessa reta. Então, você poderia imaginar um ponto, digamos, segunda forma de resolver esse problema, tá certo? Esse aqui foi um jeito. Um outro jeito lembre-se, para montar um vetor diretor, para montar um vetor não precisa de 2 pontos. Eu quero o vetor diretor, então eu pego 2 pontos dessa reta, porque 2 pontos dessa reta vai formar um vetor que vai ser paralelo a essa reta, que vai ser diretor dessa reta aí. E aí, portanto, como é que eu determino esses 2 pontos? Bem, o x aqui ele é a variável independente, ele que fica variando, e à medida que o x varia, você determina o y e o z. Então, por exemplo, se o x for igual a 1, a gente pode formar um ponto que eu vou chamar de A, tá? Um ponto A, e esse ponto A ele vai ter coordenadas, o x é 1 e o y. O y vai ser 2 vezes 1, 2, que dá 4, né? E aí 2 vezes 1, 2. E 2 menos 8, tá certo? 2 vezes 1, 2. E 2 menos 8, isso vai dar menos 6. E aí o z, mesmo esquema, substitui o z por 1, então vai ficar menos 3 vezes 1, que dá menos 3. E aí menos 3 mais 3, isso vai resultar em 0. Tá aí um ponto A. Se o x for 2, ó, se o x for igual a 2, se o x for igual a 2, eu vou ter um ponto B. E esse ponto B vai ter coordenadas. O x é 2, já estou dizendo que é 2. E o y, eu vou determinar 2 vezes 2, 4. 4 menos 8. 4 menos 8, isso vai resultar em menos 4. E se o x for 2, isso aqui vai ficar menos 3 vezes 2, que dá menos 6. E menos 6 mais 3, isso vai resultar em menos 3. E aí eu posso montar o vetor AB. O vetor AB, que é fazer B menos A. E aí, fazendo essa continha, B menos A, a gente vai ter esse vetor aqui, ó, B menos A, 2 menos 1 vai dar 1. Depois, menos 4 menos 6, então vai ficar menos 4 mais 6, isso vai resultar em 2. E depois, menos 3 menos 0, isso vai resultar em menos 3. Tá aí. Aí a gente chegou no mesmo vetor diretor, né? 1, 2 e menos 3. Mas isso foi uma coincidência. Se você colocar o x igual a 5 e depois 7,
o 10, a gente vai chegar em outro vetor diretor. Lembra que existem infinitos vetores diretores, tá certo? Bem, então esse foi o segundo exemplo. Vamos resolver o primeiro agora, que ele é mais simples. Então, no primeiro exemplo, eu quero determinar a equação paramétrica de uma reta que passa pelos pontos A e B. Eu quero a equação paramétrica. Lembra que para determinar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e um vetor. Eu tenho dois pontos, mas eu não tenho vetor. Mas como a gente já teve ideia aqui no exemplo 2, né, se eu tenho dois pontos, eu consigo criar o vetor. Então, o vetor AB, ele vai ser um vetor paralelo à reta R, ele vai ser o vetor diretor da reta R, e esse vetor AB, que para determinar ele a gente faz B menos A, e isso vai ser igual a pegar as coordenadas de B, subtrair das coordenadas de A, então a gente vai ter o seguinte, ó, 1 menos 3, que seria menos 2, depois 2 menos 1, então vai ficar 2 mais 1, isso vai resultar em 3, e depois 4 menos 2, vai ficar 4 mais 2, isso resulta em 6. Então eu já tenho o meu vetor e eu pego um ponto. Um ponto poderia ser tanto A quanto seria o B. Como eu sei que tendenciosamente todo mundo quer pegar o ponto A, eu vou pegar aqui o ponto B. Tá? Então o ponto que eu vou usar para determinar a minha equação será o ponto B de coordenadas 1, 2 e 4. E aí um ponto P de coordenadas x, y, z genérico que pertence a essa reta R, se esse ponto pertence a essa reta R, isso significa dizer que o vetor BP, esse vetor BP, tá certo? Ele vai ser paralelo a ao vetor diretor que a gente acabou de criar, que é o vetor AB. Se ele é paralelo, significa que um é múltiplo do outro, e portanto a gente vai dizer que o vetor BP ele é igual a uma constante vezes o vetor AB. E aí, pessoal, é só fazer aquele esqueminha agora. BP é P menos B, tá? Então isso aqui vai ficar, vou botar aqui embaixo, vai ficar P menos B igual a T vezes, você poderia fazer B menos A, mas isso não tem necessidade porque AB, o vetor AB, a gente já sabe que ele é menos 2, 3 e 6, tá? Então eu vou simplesmente repetir aqui AB, e aí continua fazendo o mesmo procedimento, isso aqui vai ficar P igual a B mais T vezes AB. Se você já sabe memorizado a forma de uma equação paramétrica, é só escrever a forma e aí substituir os valores, né? Lembre-se que a forma de uma equação paramétrica seria x igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt e z igual a z1 mais ct, onde x1, y e z1 são coordenadas de um ponto conhecido, eu conheço aqui ou A ou B, e A, B e C são as coordenadas de um vetor diretor. Está aqui, as coordenadas de um vetor diretor são menos 2, 3, 6. Se você já sabe isso, é só fazer a substituição direta. Tá? Aqui eu estou fazendo todo o processo de construção, e aí quando a gente monta o processo de construção, é só fazer a interpretação dessa construção, que aqui no caso ficaria da seguinte forma, a gente vai chegar agora nisso que aí está. O x de P tem que ser igual ao x do B mais T vezes o x do vetor AB. Então o x do P, que é x, né, vai ser igual ao x do B, que é 1, mais t vezes o x de AB, que é menos 2. Então, t vezes menos 2, isso vai ficar menos 2t. Vou escrever aqui, ó, menos 2t. E aí o mesmo procedimento, ó, y vai ser igual ao y do B, que no caso é 2, vezes o t vezes o y do vetor, que seria 3t. Então, mais 3t. E seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai ficar com 4 mais 6t. Substituição direta chegaria na mesma expressão. E aí está a equação paramétrica desse exemplo 1. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.